Vamos à resolução? Repara que é uma questão sobre função modular. Ela fala assim, ó, esboça o gráfico da seguinte função. f de x fica igual a módulo 6x menos 2 menos 1. Então a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó, primeira ideia. Vamos achar as raízes da expressão 6x menos 2. Repara que dentro do módulo eu tenho essa expressão aqui, ó, 6x menos 2. Então eu quero achar a raiz dessa expressão, tá legal? Então eu pego a expressão 6x menos 2 igual a zero. Com isso a gente consegue achar o valor de x e esse valor de x será a raiz, beleza? Então aqui, ó, 2 negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Então 6x é igual a 2. 6 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então x é igual a 2 sobre 6. Repara que dá para simplificar por 2. 2 dividido para 2 dá 1. 6 dividido para 2 dá 3. Então, eu botei assim, ó, observação. 1/3 será o parâmetro do plano cartesiano. Beleza, mais para frente eu explico isso daí. Então, olha só. Agora estudando o sinal dessa expressão. Repara que é uma expressão do primeiro grau. Então, o gráfico vai ser uma reta, beleza? Ela vai interceptar o eixo das abscissas na raiz. A raiz é 1/3, né? Essa reta ela vai ser crescente, porque o valor que multiplica o x é positivo, beleza? Então a reta vai ter esse jeitão aqui, crescente, né? Quanto mais a gente aumenta o valor para x, maior será o valor para y, então por isso que é crescente. Então o gráfico vai ser uma reta crescente. Essa parte aqui que está acima do eixo das abscissas vai ter imagem positiva, né? Então qualquer valor para x aqui maior que 1/3 vai ter o y positivo. Essa parte aqui ó, que está abaixo do eixo das abscissas vai ter o y negativo, então qualquer valor para x que for menor do que 1/3 vai ter o y negativo. Beleza? Tranquilo? Aí eu botei assim, olha só. Segunda ideia. Condição, né? Qual é a condição? Que módulo de 6x menos 2, ele vai permanecer 6x menos 2 se x for maior ou igual a 1/3. Beleza? Então quer dizer que o que está dentro do módulo é positivo. Tá legal? Agora, quando x for menor do que 1/3, isso significa que o que está dentro do módulo é negativo. Então, é menos 6x menos 2 se x for menor do que 1/3. Depois disso, a gente pode pensar da seguinte maneira. Olha só. Eu pensei assim, ó. Terceira ideia, esboçar o gráfico. Então aqui, ó, da função f de x que é igual a módulo de 6x menos 2 menos 1 para x maior ou igual a 1/3, beleza? Então, eu vou construir o gráfico dessa função para x maior ou igual a 1/3, tá legal? Então aqui eu estou pegando a função dada, né? f de x que é igual a módulo de 6x menos 2 com menos 1, beleza? Aí, observação, substituir módulo de 6x menos 2 por 6x menos 2, tá legal? Porque a gente está fazendo para x maior ou igual a 1/3. Então, eu vou pegar esse módulo aqui e vou substituir por isso. Então, y é igual a 6x menos 2 com menos 1. Repara que aqui dá para somar, né? Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então, y é igual a 6x menos 3. Agora, eu quero construir o gráfico dessa função aqui, ó. Beleza? Então, repara que uma função do primeiro grau, eu vou encontrar os interceptos. Um intercepto no eixo das abscissas e um intercepto no eixo das ordinárias. Do eixo y, né? Então, o que acontece? Para achar o intercepto no eixo y, né? Eu vou fazer para x igual a zero. Então, nessa equação, eu vou zerar o x. Então, vem aqui, ó, y que é igual a 6x menos 3. Aí, esse x aqui, eu vou substituí-lo por zero. Tá, beleza. Então, ficou assim, ó. Y que é igual a 6 vezes 0 menos 3. 6 vezes 0 vai dar 0. Então, 0 com menos 3 vai dar menos 3. Então, y é igual a menos 3. Esse é o intercepto no eixo y, no eixo das ordenadas. Sim? Beleza? Então, tá aqui, ó. O gráfico, né? Ele vai interceptar o eixo y no ponto menos 3. Agora, para achar o intercepto no eixo das abscissas, eu tenho que zerar o y. Então, vem na mesma equação, né? Que é essa daqui. 6x menos 3 que é igual a y. E vou zerar o y, tá legal? Então fica 6x menos 3 que é igual a 0. 3 negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Então fica 6x que é igual a 3. 6 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então x é igual a 3 dividido para 6. Repara que dá para simplificar por 3, né? Então 3 dividido para 3 dá 1. 6 dividido para 3 dá 2. Então x é igual a meio. Então o intercepto no eixo das abscissas vai ser no ponto meio. Então o gráfico vai ser uma reta
que vai passar por esses dois pontos. 1/3 aqui, ó, é o parâmetro, beleza? A gente está fazendo esse gráfico para x maior ou igual a 1/3, então é daqui para lá. Então, vou considerar a parte do gráfico onde ela está relacionada com o x sendo maior ou igual a 1/3, né? Então, só essa parte aqui do gráfico que vai ser considerada, tá legal? Essa parte aqui do gráfico não é considerada, porque essa parte aqui do gráfico, ela tá antes, né, de 1/3, então é menor do que 1/3 aqui, ó. Beleza? Então, essa parte aqui não serve, a gente vai considerar apenas essa parte aqui, ó, tá? Depois, a minha ideia foi o seguinte, olha só, eu botei assim, ó. Esboçar o gráfico da função f de x, que é igual a módulo de 6x menos 2 menos 1. Agora, ó, para x menor do que 1/3, né? Então, para x menor do que 1/3, eu botei assim, ó, observação, substituir módulo de 6x menos 2 por menos 6x menos 2, tá legal? Porque a gente está fazendo para x menor do que 1/3. Então, eu vou pegar esse módulo aqui e vou substituir por isso daqui. Aí ficou assim, ó, f de x, que é igual a menos 6x menos 2 menos 1. Esse sinal de menos tem que trocar o sinal desses dois termos. Então, 6x positivo passa a ser negativo. 2 negativo passa a ser positivo. Ficando assim, ó, f de x, que é igual a menos 6x mais 2 com menos 1. 2 com menos 1 vai dar 1. Então, y é igual a 6x mais 1, tá legal? Agora, para construir esse gráfico aqui, eu tenho que achar os interceptos, né? Intercepto no eixo das abscissas, no eixo x, e o intercepto no eixo das ordenadas, né? Que é no eixo y, beleza? Então, para achar o intercepto no eixo y, eu faço para x igual a 0. Então, eu venho na equação y, que é igual a menos 6x mais 1, e eu vou zerar o x. Então, fica y, que é igual a menos 6 vezes 0 mais 1. Menos 6 vezes 0 vai dar 0. Então, 0 mais 1 dá 1. Então, y é igual a 1. Então, o gráfico vai interceptar o eixo y no ponto 1. Tá legal? Agora, para achar o intercepto no eixo das abscissas, eu tenho que fazer y igual a 0. Beleza? Então, eu volto nessa equação aqui, ó, e eu vou zerar o y. Então, fica menos 6 mais 1, que é igual a y. Aí, esse y eu vou substituir por 0. Então, fica menos 6 mais 1 igual a 0. Isolando o x, né? Para a gente poder achar o x. Então, 1 positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Então, fica menos 6x, que é igual a menos 1. Vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, menos 6x multiplicado por menos 1 dá 6x. Menos 1 multiplicado por menos 1 vai dar 1. 6 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a 1/6. Então, o gráfico, ele vai interceptar o eixo das abscissas no ponto 1/6, né? Agora, o que acontece? A gente está fazendo para x, ó, menor do que 1/3. O nosso parâmetro aqui é 1/3. Então, a gente vai considerar o gráfico daqui para cá, ó. Beleza? Tranquilo? Então, essa parte do gráfico aqui é para x maior do que 1/3. Então, não serve. Agora, essa parte aqui do gráfico é para x menor do que 1/3. Beleza? Então, a gente considera apenas essa parte aqui, ó, do gráfico. Foi comigo? Tranquilo? Aí, depois, a gente pensa assim, olha só. Então, tá aqui, ó, o esboço dos dois gráficos, né, para x menor do que 1/3, foi o que a gente acabou de achar, esse daqui. E aqui, para x maior do que 1/3, foi esse daqui, ó. Beleza? Então, agora, para achar o gráfico da função f de x, que é igual a módulo 6x menos 2 com menos 1, eu tenho que juntar esses dois, beleza? Colocar isso no plano cartesiano só, tá legal? Então, tá aqui, ó. Essa parte aqui é essa daqui, e essa parte aqui do gráfico é essa daqui. Beleza, galera? Valeu, um abraço, até a próxima.